Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre velocidade escalar média e movimento uniforme. Então vamos lá? Velocidade. O que é velocidade? Velocidade é uma percepção que a gente tem de quão rápido muda a posição de um corpo. Que a posição do corpo muda, isso aí é chamado de deslocamento. Isso pode ser feito rapidamente ou pode ser de modo devagar. Essa relação de quão rápido a gente faz a percepção dessa mudança de posição é chamado de velocidade. Eu gostaria de chamar a atenção aqui dando dois exemplos para vocês. Vamos dar uma olhadinha para essa simulação que eu fiz de dois corpos em movimentos seguindo leis completamente diferentes. Vamos analisar. Veja, nós temos um corpo cinza e um vermelho. Vocês percebem que o corpo cinza parece caminhar sempre em intervalos regulares de espaço no mesmo unidade de tempo. Já o vermelho, você percebe que no mesmo intervalo de tempo ele andou pouco, depois ele andou um pouco mais, depois um pouco mais ainda, depois menos, menos ainda, parou e depois voltou. Bem, algumas coisas em comum para esses dois movimentos. A primeira delas é a posição. Ambos apresentaram a mesma posição inicial e a mesma posição final. Além disso, eles apresentaram também o mesmo intervalo de tempo. Quando o cinza chegou aqui, o vermelho também chegou aqui, mesmo indo e voltando. A diferença entre a posição final e a posição inicial é chamado de deslocamento escalar. A relação que existe entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo que levou para ser feito isso é a nossa velocidade escalar média. Nada mais é do que a posição final menos a posição inicial, isso o deslocamento escalar, e o intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Lembrem-se do seguinte: deslocamento escalar é só a posição final menos a posição inicial. O cinza caminhou menos, andou menos do que o vermelho, mas o deslocamento escalar de ambos foi igual, o mesmo deslocamento escalar. Eles estão deslocados da sua posição original o mesmo tanto. Sim, o vermelho foi, voltou e andou mais. Isso é distância percorrida. Por vezes, a distância percorrida é igual ao deslocamento escalar. E às vezes não é. Nesse meu exemplo, eu tenho que a distância percorrida pelo corpo cinza anteriormente foi igual ao seu deslocamento escalar. Já o vermelho não. Ele andou mais do que se deslocou. E velocidade média é deslocamento escalar, não é distância percorrida. Isso é fundamental na hora de diferenciar e fazer os cálculos para a nossa velocidade escalar média. A velocidade no Brasil ela é comumente medida em quilômetros por hora. Mas se você tomar em aviões, você vai ver que não é quilômetros por hora, é em milhas náuticas por hora. O navio a mesma coisa, em milhas náuticas por hora. Os carros nos Estados Unidos e na Inglaterra são medidos em milhas terrestres. O valor da milha náutica e o valor da milha terrestre é diferente. O valor da milha terrestre é de 1,6 km e o valor da milha náutica é de 1,852 km. Bem, de qualquer forma, há formas diferentes de se medir a velocidade. Por isso que se tem um padrão. Esse padrão é chamado de Sistema Internacional de Medidas. No Sistema Internacional de Medidas, a distância é medida em metros e o tempo é medido em segundos. Por isso, nós temos que muitas vezes os nossos problemas transformar o quilômetro por hora em metro por segundo. E como é que a gente faz isso? Dá uma olhadinha aqui. Cada 1 km por hora é a mesma coisa que dividir 1000 metros por 3.600 segundos. Ou seja, 1 km por hora é a mesma coisa que dividir por 3,6. É 1 dividido por 3,6. Então, se eu tiver 10 km por hora, vão ser 10 dividido por 3,6. Se eu tiver 1000, vão ser 1000 dividido por 3,6 e assim sucessivamente. Quando eu quero ir de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E se eu quero fazer a volta, eu vou multiplicar por 3,6. Bom, vamos fazer aqui um exercício para que a gente possa fixar esses conceitos. O exercício é o seguinte. Duas pessoas fazem uma viagem de 200 km. Esses 200 km vão ser efetivamente o deslocamento escalar. Eles vão sair de um lugar, chegar em outro, percorrendo 200 km.
Uma delas faz o trajeto sem paradas e com velocidade escalar média de 80 km por hora. Então ele vai manter essa velocidade escalar média para fazer esse deslocamento. Vai levar um determinado tempo. A outra faz uma parada e essa parada tem meia hora ou 30 minutos. Antes e após a parada, uma velocidade escalar média de 100 km por hora. Então, enquanto ele caminha, a sua velocidade é de 100. Quando ele está parado, obviamente, não tem velocidade, mas o tempo passa. A pergunta é, qual delas completa o percurso no menor intervalo de tempo? Então, veja bem, a primeira pessoa, usando o conceito que a gente aprendeu sobre velocidade escalar média, é o ΔS sobre ΔT. Qual foi a velocidade escalar média da primeira pessoa? 80. Qual foi o deslocamento escalar dela? 200. Daqui dá para a gente calcular. 200 dividido por 80 vai dar 2,5 horas. 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos é assim que se escreve. Não é 2,3. É 2 horas mais meia hora. 0,5 horas. E a segunda pessoa? A segunda pessoa usando o mesmo conceito de velocidade escalar média. Nesse contexto, a velocidade escalar média dela, que é 100, eu usei aqui. Efetivamente, quanto foi o deslocamento dela? 200. Então, quanto tempo leva para fazer esse deslocamento? Esse deslocamento vai levar 2 horas para ser feito. Então, eu peguei 200, dividi por 100, deu 2. Mas essa pessoa ficou meia hora parada. Então, ela levou 2 horas para se movimentar. Embora ela tenha sido mais rápida na estrada, ela parou por meia hora. Então, o total de tempo que ela levou para fazer foi de 2,5 horas. E aqui a gente fecha, então, o nosso conceito de velocidade escalar média. Muito bem, agora vamos dar uma olhada o que acontece quando essa velocidade escalar média ela é constante. Vou retomar novamente aquele corpo cinza com o qual a gente mostrou lá no começo da aula. Veja, ele estava percorrendo distâncias iguais no mesmo intervalo de tempo. Isso aqui vai dar para nós, né, o conceito de que quando a velocidade escalar média apresenta sempre o mesmo valor, esse valor passa a ser constante. Então nós não vamos mais representar por média, nós vamos representar por um valor constante. Essa velocidade constante é a cada instante sempre o mesmo valor. Por isso esse movimento vai ser chamado de movimento uniforme. O movimento uniforme, se você abre essa expressão, ele pode ser escrito por uma equação, que é chamado de equação ou função horária. Função horária do quê? Do espaço. Por que do espaço? Porque eu vou determinar a posição quando eu quiser ou souber o tempo, o quando. Eu quero saber a posição S quando eu tiver um intervalo de tempo T. A posição inicial e a velocidade constante são determinadas pelo problema, são fornecidas pelo problema, ou a gente consegue achar de algumas formas. Uma delas é construindo os gráficos da velocidade e da posição. São dois tipos de diagramas que a gente pode fazer. Um deles é o diagrama da posição em função do tempo. Quando é em função do tempo, a gente diz que o diagrama é diagrama horário, porque depende do tempo. Esse primeiro, eu vou representar a posição em função do tempo. E você nota que a posição do corpo foi aumentando conforme o tempo passava. Sempre assim. A gente vai representar na horizontal o tempo e vai representar na vertical a posição. O gráfico cruza o eixo da posição quando o tempo aqui é zero. Esse ponto aqui é chamado do ponto da posição inicial. E é assim que eu determino a posição inicial para esta equação. Para que eu possa determinar qual é a velocidade dessa expressão, eu devo proceder da seguinte forma. O intervalo de tempo entre o início e o término do movimento é medido no eixo horizontal. Corresponde a esse ΔT um ΔS entre a posição inicial e a posição final. A divisão desse ΔS por esse ΔT vai dar para a gente justamente a velocidade, que é o valor em que eu consigo colocar nessa expressão. Uma vez montada essa expressão, eu posso saber o quando se souber o onde, ou posso calcular o onde se eu souber
o quando. Um outro diagrama que eu posso fazer é o diagrama da velocidade. O diagrama da velocidade tem uma importante propriedade. A propriedade é a seguinte: o gráfico velocidade pelo tempo. Neste caso, a velocidade está sendo representada no eixo vertical e no eixo horizontal, mais uma vez, o tempo. Lembre-se sempre, o tempo sempre vai estar representado na horizontal. A relação da velocidade percorrida em função do tempo deu, neste caso, um valor sempre constante. E neste caso, e para qualquer outro caso, a área do gráfico compreendida entre o eixo do gráfico, entre a linha do gráfico, independente de ser constante ou não, e o eixo horizontal vai dar uma área. Esta área tem um significado físico importante. O significado físico é que esta área é o deslocamento escalar. Então, a velocidade nesse gráfico você já tem. O intervalo de tempo você determina no eixo horizontal. E esse ΔS aqui? Esse ΔS é a área desse nosso gráfico. Beleza? Bem, então está aqui as propriedades do nosso movimento e a caracterização do nosso movimento uniforme. Vamos fazer um exercício de fixação para dar fim nessa nossa aula. O exercício é o seguinte: dois móveis A e B movimentam-se simultaneamente numa mesma trajetória e no mesmo sentido. O diagrama horário a seguir representa o espaço. Lembre-se sempre, olha, o espaço está sendo representado no eixo vertical de cada móvel. Do móvel A, a linha cinza. Do móvel B, a linha azul. Em função do tempo. Em função do tempo significa que o tempo vai estar representado no eixo horizontal. Veja, com base no diagrama horário, determine o espaço ou posição inicial, o SO, de cada móvel. Eu vou olhar para o tempo igual a zero, porque aqui começa o meu movimento. No meu movimento, tempo igual a zero, esse cara estava aqui na origem zero. Esse cara aqui é o A. Então, a posição inicial do A é zero. E a posição de B? O B no início estava em 200. Então, basta olhar aqui, nós vamos ter a posição inicial de B, ela vale 200, e a posição inicial de A, que vale 0. Então, está respondido para nós o item A. 0 para o corpo A e 200 metros para o corpo B. Um instante em que os móveis se encontram na mesma posição. Bom, se eles estão na mesma posição, olha aqui o ponto onde eles se cruzaram. A posição do A e do B é igual e vale quanto? 500. 500 é a posição. Ele perguntou o quê? Perguntou o tempo. Olha o tempo aqui. O tempo vale 20. Então, a resposta do item B é 20. E, por fim, a velocidade de cada móvel. Bem, para resolver a velocidade de cada móvel, eu vou fazer uso das equações horárias. A equação horária, para nós, é a posição inicial, lembra-se disso? Mais a velocidade vezes o tempo. A posição inicial do corpo A, a posição do corpo A é a posição inicial do corpo A mais a velocidade do corpo A vezes o tempo. Então, eu vou substituir valores do gráfico. Eu vou olhar para o meu gráfico e colocar valores aqui. Essa minha posição, eu poderia pegar aqui, olha, a posição 1000. Quando ele está no 1000, o tempo é 40. Então, eu posso pôr 1000 aqui e 40 aqui. Então, olha lá, 1000. A posição inicial dele, lembra? É 0. A velocidade vezes o 40. Muito bem. Passo 40 dividindo para lá. 40 dividido por 1000 deu a velocidade do corpo A de 25 metros por segundo. O mesmo recurso eu vou utilizar para o corpo B. No corpo B, peguei a posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Equação horária da posição para o movimento uniforme. É o famoso sorvete. Muito professor fala, sorvete, equação do movimento uniforme, é o sorvete. S é igual a SO mais VT. A posição inicial de B é 200. Então, vou colocar 200 aqui. Que posição eu vou colocar aqui? Qualquer uma do gráfico. Eu vou escolher essa daqui, ou seja, 800. Quando está em 800, qual é o valor do tempo? 40. Então, vou pôr 40 aqui. Então, olha lá. 800 vai ser igual a 200 mais VB vezes 40. Passo 200 para cá. 800 menos 200 vai dar 600. E esse 40 que estava multiplicando vem dividindo. Então, 600 dividido por 40 vai dar para nós os nossos 15 metros por segundo.
Muito bem. Então aqui a gente finaliza a parte teórica dessa nossa aula de movimento uniforme e velocidade escalar média. Na descrição do vídeo tem um link. Nesse link tem uma lista de exercícios que eu proponho para você fazer. Pelo menos um a cada dia da semana. O exercício de segunda, de terça, de quarta, de quinta e assim sucessivamente. Você vai conferir após cada exercício uma solução em vídeo também. Então faço votos de que você faça bom proveito desta aula e dos exercícios e que isso possa ajudá-lo a aprender mais. Um abraço e fico por aqui.